Uhum. Que é um processo da gente começar a desenvolver a subjetividade, né? Eu acho que é muito interessante também quando eu vejo mães em geral que estão cuidando de adolescentes, que vai para aquele campo, às vezes, de reclamar do adolescente. Tem até uma tirinha que roda na internet, que é a mãe reclamando do adolescente, o que essa pessoa fez de autêntico. Porque, no fim das contas, o distanciamento dos pais faz a pessoa em algum nível maior ou menor consciência, será que isso que eu gosto é meu mesmo ou é dos meus pais? E a gente consegue fazer essa divisão e fazer essa separação dos pais que é tão necessária, né? É se Então, e aí, descobrir, né? de se descobrir, e a partir disso, a gente, pensando, por exemplo, em cuidados com a casa, pensando num adolescente, a gente não infantilizar esse adolescente a ponto, por exemplo, dele perceber que ele também é responsável pelo cuidado com a casa. Ele também é responsável por manter o ambiente limpo. Ele é responsável, inclusive por ele mesmo. Ele é responsável, inclusive, por estar perto dos pais, para a gente não tornar também o cuidado, em algum nível, uma coisa hierárquica, né? Quando um processo de amadurecimento é eu conseguir olhar para o outro e ver que o outro também precisa de cuidado, o outro também precisa descansar. Eu posso, por exemplo, para minha mãe descansar, pensar em ir lá e arrumar a cozinha. E é uma coisa que, às vezes, adolescentes a gente não vê muito, né? Eles ficam mais ou mais infantilizados pela mãe ou pelo pai também, mas entra nesse lugar de não, eu preciso cuidar. O quanto não volta para aquilo que você traz do não quero sair desse lugar da pessoa que cuida e cuida e só cuida e não e posso reclamar que ele não faz nada. Eu já ouvi muito isso também de, ai não, mas ele não faz nada. E quando o adolescente vai fazer, mas faz tudo errado. Então, o quanto é muito difícil também para esses pais conseguirem fazer essa separação no sentido de se distanciar, para que ele se torne um sujeito e também se veja responsável pelo ambiente dele, né? E isso vai de encontro muito, né, Nath, com a pessoa ter aí um valor para além do cuidado. Porque Exato. se eu tenho meu valor baseado só no cuidado, bom, meu filho chegou na adolescência, se eu não vou cuidar dele, o que que eu vou ser para ele? Uhum, Então, existem, né, muitas possibilidades aí, o que eu vou ser para esse adolescente, que não seja o cuidado. Então, uhum, por isso é importante esse início, cuidado total, depois começar esse distanciamento, porque nesse início de distanciamento é que eu vou ali tomando conta da minha vida, a criança vai tomando conta da vida dela e vai chegar nessa uhum, adolescência que provavelmente ele vai estar com muitos valores ali que trouxe dos pais e baseado naqueles valores ele vai seguir algo que ele, né, vai aí se questionar, meus pais diziam isso, mas é isso mesmo ou não? E aí começa esse distanciamento, e a gente também não pode entrar nesse estranhamento total, falar, nossa, isso não é nada de mim. É muito uhum. da gente, mas ele está ali tentando achar um outro caminho também. E eu não Sim. posso ficar nisso, então não gosta mais de mim, não quer mais falar comigo. Não. Ele está tentando localizar algo que seja dele ali. Uhum. Né? Eu acho que uma coisa em resumo do que a gente pode pensar é como a gente vai conseguir, e aí desde de possibilidades financeiras, de tempo, como que a gente acha caminhos para dar passos atrás nisso, né? Para a gente conseguir ter espaço e ser alguém para além de quem cuida, né? Para a gente, inclusive, conseguir achar o que é a gente para além de quem está cuidando, né? Sim. Aí, Tem, eu acho tem, que é um, isso. Tem mais algo? Pode fazer, tem, pode falar. tem um livro aqui que é esse Manifesto Antimaternalista. Esse livro, eles fazem muita discussão falando sobre isso, né? O quanto é importante diminuir essa carga de exaustão para a mulher. Por quê? O que que tem acontecido atualmente? As mulheres não estão mais querendo ser mãe. Uhum, Por quê? Eu já vou ter a carga de cuidar dos meus pais. Por que que eu vou virar a geração sanduíche, né? Que cuida para cima, cuida para baixo. Então, eu estou deixando uma de lado e vou cuidar só dos meus pais. E o que que isso pode acarretar? Daqui a pouco a gente não tem mais ninguém no mundo. Por uhum. quê? Né? Tem várias sociedades, né, que tem uma taxa de natalidade que já está caindo muito,
E isso mexe, por exemplo, em questões de como a gente vai pagar a aposentadoria para todas as pessoas, enfim, mexe em Sim. questões de economia mesmo, né? Então é preciso começar algumas mudanças aí, né? E aí, sei, para a gente encerrar aqui, a gente podia falar um pouquinho, então, o que que eu posso fazer para tentar aí trabalhar essa minha exaustão, diminuir um pouquinho essa minha exaustão? Primeira coisa, eu preciso estar atenta ao meu próprio desejo. Então, assim, sempre respeitar. Aquilo é seu, você quer, você, né, tá disposta àquilo, não ir só por obrigação, por culpa, mas olhar um pouco para esse desejo também. Perceber, mesmo no cuidado, todos nós temos limites. Então, assim, mesmo para cuidar, eu tenho que cuidar incondicionalmente. Não é bem assim. Nós temos limites até no cuidar. Então, dá uma olhadinha para esse limite, respeitar um pouco esse limite, não extrapolar aquilo que eu consigo fazer. Elaborar a culpa e saber que ficaremos num lugar de falta, né? Não conseguimos Sim. preencher tudo. Então, né, não consegui dar conta, não consegui cuidar do jeito que eu queria. Tá ok. Amanhã, como que eu vou fazer? Amanhã, o que que vai ser possível? Eu acho que trabalhar muito com o que é possível dá um outro lugar, né? Porque Sim. se eu quero sempre o 100%, eu vou para uma expectativa que ela é muito pesada, é muito difícil. Mas o que que é possível? O que que eu consigo dar conta hoje? Tá? Uhum. E o principal de tudo é aprender a dizer não, sem Uhum. achar que é uma pessoa horrorosa, que é uma pessoa traidora, que é uma pessoa que não cuida, né? Então a gente tem que aprender a dizer esse não, seja para o filho, para o marido, para o vizinho, né? Quantas vezes a gente vai, Sim. né, já tem tantas coisas em casa e o vizinho pede uma ajuda, fala, eu vou lá, porque senão o que que ele vai dizer de mim? O que que ele vai dizer não importa, o que importa é o meu cansaço, a minha exaustão, o que que eu vou fazer com tudo isso. Então, é muito importante aprender a dizer não. Uhum. Isso que você traz dos limites é importante, que é muito do que eu vejo na clínica é isso, é a pessoa aprender a falar não, aprender a colocar o limite e descobrir que com isso ela não vai deixar de ser amada porque ela fala não. Ela não vai deixar de ser uma pessoa que cuida porque ela fala não. Inclusive, quando a gente consegue estabelecer limites nesses lugares de cuidado, a relação com quem a gente cuida, e aí qualquer que seja a relação de cuidado, acaba ficando muito mais leve, porque a gente percebe que se a gente fala não, fica tudo bem. Então, quando eu consigo falar sim, quando eu percebo do meu limite, falo que agora eu posso falar um sim. A relação de afeto, ela é muito. Ela acaba fazendo mais sentido. O sim acaba fazendo sentido. É isso que eu quero dizer. Quando a gente consegue falar não, o sim, ele não é falado compulsoriamente. Ele é falado porque eu quero. Eu acho que vai para o campo do desejo. A gente conseguir ressignificar esse lugar do cuidado, para quando a gente estiver nesse lugar de cuidado, a gente queira estar lá. A gente não está lá por obrigação ou porque alguém acha, ou alguém que em geral é um alguém interno, né? Acha que a gente tem que estar lá porque tem que dar conta de tudo e tudo mais. Mas eu acho que esse é o resumo geral, né? Aprender a falar não é sempre muito necessário. É um processo, mas eu acho muito necessário. Exatamente. E é isso, gente. Se tiver mais alguma coisa aí que vocês ficaram com dúvida, manda pra gente. Depois a gente vai colocar o nome dos livros que eu mostrei aqui. E, bom, aprendam a dizer não. Não, não existe para ser usado. Exatamente. Eu acho muito bom. É isso. A gente volta daqui a algumas semaninhas com outro tema para vocês. E qualquer dúvida, qualquer sugestão, manda aqui pra gente, tá bom? Beijo, 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 Keller. Muito obrigada. Beijo, Até beijo, mais. Tchau, tchau. tchau.